Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre essa característica, como que você faz para conseguir, né, ser tão focado e alcançar aquilo que você busca, os seus objetivos, para poder ajudar a gente com isso. Certo. Bem, obrigado, Anny. Eu acho que quem tem interesse nesse assunto vale a pena ver um outro verbete que vai ter na semana da Invex, que é da professora Bruna Rocha, que é autodeterminação inversiva, né? Ela também é voluntária junto comigo na área de campus lá da Simvexis. Eu acho que essa característica de foco, ela envolve uma condição da pessoa primeiro, ela saber o que ela quer, ter uma clareza, né, do que ela quer fazer, assim. Então, essa clareza inicial, talvez ela não é tão perfeita quanto muitas pessoas imaginam, como se já tivesse tudo certinho, tudo pontual, mas algo que norteia ela inicialmente, que ela, vamos colocar assim, é como se fosse ela idealiza, né, em algum nível, assim, olha, eu quero chegar nessa condição, você tem aquele ideal. Não pode ser um ideal utópico demais, né, nem uma condição muito conformada com a realidade. Você tem que querer, né, dar esse passo evolutivo, ter essa vontade, né, de seguir, de atingir um novo patamar. Então, eu gosto muito de desafios, coisas que me desafiam, isso me move a fazer, né? Então, a pessoa encontrar isso que a desafia é importante, a meu ver, para dar uma motivação no que ela quer fazer. O segundo ponto envolve um processo de organização. Então, na medida em que você vê que aquilo é importante, é organizar a sua vida em função disso, buscar ter uma rotina que permita isso, buscar ter uma condição de colocar recursos que você tenha, pode ser financeiros, de ideias, pode ser assim de ir atrás de pessoas, começar a movimentar-se em direção a isso, nem que seja um movimento inicial, às vezes, mas com constância, né? Então, essa constância que muitas pessoas, às vezes, param no meio do caminho. Eu também não vou dizer que eu sou 100% nisso, tem projetos meus já que eu reparo que acabaram ficando inacabados, né? Até GESCONs, coisas que eu queria já ter feito, não consegui ainda materializar, mas eu sei que quando eu coloco algo que eu considero importante eu tenho a tendência mais javalínica, então é uma questão de temperamento também. Então a pessoa precisa avaliar dentro disso o temperamento dela. Quais são os pontos do temperamento dela que ajudam ela a manter o foco e quais são os pontos de temperamento que atrapalham. E aí ela criar um ambiente que reforce os pontos que ela precise reforçar, as deficiências dela, enfim, né? Então, ela criar essa estratégia em termos assim de ter um ambiente mais otimizado, né? Ela preparar o ambiente justamente para os momentos em que ela normalmente iria, digamos assim, falhar, no momento que ela está cansada, no momento que ela está desanimada, ela ter algo ali no ambiente que não deixe ela desanimar, não deixe ela soltar ali a peteca, né? Como, vamos dizer assim, fazer a coisa desandar, né? Então, esses elementos pode ser processo, às vezes, de lembretes, né? Que ela coloca no ambiente dela, alarmes no próprio telefone, uma situação dela, às vezes, fazer algum acompanhamento com alguém, num serviço de apoio, numa conversa, numa condição de terapia, consciência-terapia. Eu acho que existem vários recursos nesse sentido. E o próprio Max Planejamento, né, da Invex ajuda a pessoa a ter essa condição. Agora, o que eu vejo, assim, um traço, assim, que acho que me ajuda nesse ponto, talvez a pessoa, nesse perfil que você comentou, atual, tenha um pouco mais de dificuldade, é a condição de abrir mão do presente em função de algo no futuro. Então, eu tenho uma tendência, às vezes, até em demasia de fazer isso, em certos casos, isso dentro desse tema aqui do desperdício, pode ir para o extremo da questão da pensamento de escassez, né? Aquele pensamento, olha, não, vou abrir muito mão do presente em função do futuro. E isso pode ter como base um pensamento de mais, assim, escassez das situações e que nem sempre é equilibrado. Então, atingir esse ponto de equilíbrio é necessário você perceber, tá? Eu estou aqui fazendo um movimento de esforço atual e a recompensa ela vai vir só lá na frente.
Se a pessoa ela cresceu nesse meio em que a gente comentou nessa mesologia em que ela tinha tudo muito na mão, ela vai ter mais dificuldade em fazer isso. É um músculo que ela vai precisar reforçar, né? Tem até um economista, né? Até foi indicação do professor Pedro esse livro aí que chama O Valor do Amanhã, em que ele explicita muito esse fenômeno, né? Acho que a professora Eliana também estuda o Eduardo Gianetti, que é um cara assim muito interessante, um erudito assim do brasileiro, e ele traz muito essa ideia, né, da gente perceber, né, essa condição em que a gente antecipa, às vezes, algo que a gente tem crédito no futuro para o momento presente, que também faz parte em alguns momentos da vida, né? A gente tem um crédito ali, puxar aquilo, e quando a gente abre mão em prol de algo no futuro. E eu acho que isso tem muita ligação com a Invex, porque quando a gente fala de maxi planejamento, é algo que às vezes você está se organizando a obter, por exemplo, um processo de uma GESCOM mais madura, ou uma condição mais evolutiva, de um novo patamar evolutivo, com uma desperticidade, ela não vai vir assim, ela não vai vir em poucos anos, ela vai vir depois de décadas de esforço. E se a pessoa não tem essa noção, ela vai começar ali a fazer aquele movimento muito motivada, mas é aquela condição do fogo de palha, né? Que ela se empolga, sai de um evento igual a gente está agora, super animada, e passa uma semana ela já não consegue manter. Então, se a pessoa ela sente essa dificuldade, é importante ela buscar situações, contextos em que exige ela ter uma disciplina. Às vezes até algum tipo de atividade física, por exemplo, que tem uma condição mais disciplinada, isso vai ajudando ela a moldar a disciplina dentro dela, como um traço consciencial, né? Ela avaliar o que ela sente dificuldade de manter essa condição assim de abrir mão do presente, pode ser às vezes uma defasagem até cerebral, às vezes ela precisa de uma consulta com o médico para ver, pode ser uma questão emocional, uma carência não suprida, porque aí isso envolve a sustentabilidade da consciência. Se ela tem uma boa sustentabilidade, ela sabe, não, eu aguento manter aqui no curto prazo um desconforto maior para receber lá na frente. Se ela tem uma baixa sustentabilidade, quer dizer, ela ainda não está bem estabelecida. Algumas bases da vida dela, como eu falei, que pode ser um atributo, mas pode ser também, às vezes, uma questão neuroquímica, pode ser uma questão, às vezes, emocional, que ela vai precisar calçar para ela ter essa manutenção mais a longo prazo, tá? Então, dizendo assim, de modo geral, é difícil dar uma fórmula pronta, mas são algumas ideias que me vêm aí dentro desse ponto que você questionou aí do foco. E aí, gostou desse vídeo? Então se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber conteúdos exclusivos sobre inversão existencial. Curta e compartilhe este conhecimento com mais pessoas.